Bom, é importante salientar que, infelizmente, né, no Brasil, cresce essa questão da violência. E aí nós temos que fazer duas campanhas, que aqui a Xodó a gente aproveita, ela se estende a vários municípios do nosso estado, Sim. e a gente tem que fazer esse trabalho também em Sergipe. O trabalho de divulgação de um instrumento, né, que hoje tem ajudado a combater a violência. Então a violência tem crescido, mas eu quero falar depois, se você permitir, sobre esse instrumento. Sim. A violência tem crescido e essa matéria que você leu foi de Garcia, jornalista do Sol Sergipe. Eu pedi que ele fizesse pela AME, pelo trabalho. Sim. Ele fez esse trabalho, foi porque entrevistou o delegado Gabriel, que já deu num evento nacional fiquei feliz ouvindo ele falar, num evento que a gente participou, e nós apresentamos a lei do salve, que eu vou explicar depois, em que ele apresentou a manifestação de que houve um crescimento grande, né, de ocorrência de violência através do instrumento da Lei Salve, que a gente vai falar. Mas isso é uma notícia boa por o instrumento estar funcionando. A notícia triste é porque realmente temos um crescimento de violência contra a pessoa idosa. Por que isso acontece? Você perguntou. Sim. E aí a gente tem que falar para os mais jovens também. Pois não. E a gente pode até entrar na questão da previdência e sobre violência, porque tem relação. Uhum. Então, essa violência cresce porque a quantidade de pessoas idosas frágeis cresce. Houve um crescimento proporcional de pessoas idosas muito maior de pessoas idosas acima de 80 anos. Então, o percentual de pessoas que mais cresce dentro da população é de pessoas acima de 80 anos. Então, proporcionalmente, essas pessoas cresceram em números. Infelizmente, como não sofreram, não foram bem orientadas ou não tiveram uma boa prevenção, uma boa campanha, que é importante o programa está falando Vida Longa aqui, orientar as pessoas. Sim. A cada momento, e eu acho que a gente vai fazer isso esse ano muito bem aqui, caso eu quero agradecer, orientar as pessoas para que cheguem a 80 anos e não se tornem frágeis. Então, cresceu o número de pessoas acima de 80 anos, infelizmente, pessoas com fragilidade, sem autonomia, sem independência. E essas pessoas ficam mais vulneráveis à violência. Então você tem como fator aumento da vulnerabilidade de pessoas vulneráveis e diminuição do número de filhos, famílias menores, maior número de pessoas idosas morando só. Isso cresceu. Então o número de pessoas idosas com poucas pessoas cuidando delas ou só cresceu. E isso favorece a realmente maior vulnerabilidade social. Você tem a vulnerabilidade individual, Sim, física, e o papel social das pessoas cuidando. Antigamente nós não tínhamos, já falamos acho que isso aqui antes, sim, nós não tínhamos previdência. A maior previdência do idoso era os cuidados, o amor dos filhos. Então, a previdência é algo recente na humanidade. A gente está discutindo, é até bom falar, e a gente pode aprofundar um pouco mais sobre a questão da importância da previdência e seu papel social e envelhecimento humano. A gente pode ter isso até, dá para falar mais de uma hora sobre isso. Mas então é importante a gente salientar. Então a aposentadoria, ela muitas vezes do idoso, muitas vezes não, pelo IBGE mostra que quase 70% dos idosos aposentados, pensionistas, ajuda a sustentar filhos e netos. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser, historicamente na humanidade, não existia previdência oficial, quem sustentavam os idosos eram os filhos. Então hoje os idosos passam a ter que cuidar dos filhos desempregados. E aí a gente pode discutir, tem algumas particularidades sobre a questão da reforma da Previdência, que a gente, se não der tempo hoje, discutir posteriormente, que é muito interessante. Então o que é que acontece? Aí por isso a gente tem hoje um crescimento do movimento em defesa do idoso, né? Nós temos instituições que têm crescido no mundo todo. Em Sergipe nós temos a FAPISE, que o seu João Valmir está à frente. O que é FAPISE? A FAPISE é a Federação das Associações dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de Sergipe, que está ligada à COBAP, Confederação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Brasil, que tem um movimento nacional grande, que tem crescido. Aqueles idosos que ainda mantêm a independência, a autonomia, a força de mudança, de defesa do idoso, têm participado ativamente em todo o Brasil, e essas federações têm crescido para justamente defender a pessoa idosa, né? Então é importante a gente colocar isso, que as pessoas idosas ativas participem e venham a promover realmente um instrumento social maior forte, que é o fortalecimento dessas federações em defesa do idoso. Nosso Estado precisa disso. O seu João Valmir está à frente há muito tempo e precisa de mais idosos participando para que a gente possa ter uma federação. Como fazer para se associar a isso? O idoso. O idoso, ele vai procurar a federação, né, de aposentados. Fica onde? Ela está funcionando agora temporariamente no Sim de Minas, né, ali na rua Siriri. É fácil procurar, seu João Valmir.
e as pessoas podem procurar, os idosos interessados, se associarem, participarem, procurarem saber o que podem fazer para ajudar e também o que podem receber de orientação em defesa da pessoa idosa. E também estamos às ordens, através da AME também, da associação ali na Rua Campos 609. Se nos procurar, a gente também está ali para ajudar. Aí, falando agora da questão saúde do idoso. Certo. Como o senhor disse que os idosos frágeis geralmente são aqueles que não se preveniram. Isso. Pronto. De que forma é possível chegar aos 80, e muita gente está chegando, graças a Deus, sem essa fragilidade? Bom, muito bom. A primeira coisa é a questão que nós temos que ter uma boa educação em saúde, né? Uma educação em saúde que tem que vir desde a juventude, né? Como acharás aquilo na velhice, aquilo que não acumulares na juventude, está em Eclesiástico. Então, o que é que acontece? Desde a juventude, você tem que se preparar para uma boa velhice. Isso é educação em saúde, já tem desde uma lei da política do idoso, orientar sobre o envelhecimento humano nas redes educacionais, mas não é bem feito no Brasil. Então, as pessoas têm que primeiro procurar informações seguras, fontes seguras, porque hoje tem uma rede grande de informação sobre saúde, as pessoas divulgam tudo, e eu tenho colocado para os colegas médicos, os médicos precisam participar mais, esclarecer mais, porque são muitas fontes de informações em redes sociais e às vezes pessoas não preparadas trazendo informações interessantes, curiosas, mas que não são verdadeiras. Sim. Então as pessoas precisam realmente cuidar de sua saúde. O básico, né? Você tem que ter realmente, a gente vai falar aqui rapidamente e pode detalhar como conquistar tudo isso. Certo. Então a gente tem que, para envelhecer bem, primeiramente, estar bem emocionalmente. Se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue fazer uma boa dieta, não consegue ter uma adesão à atividade física adequada, muitas vezes não tem um bom sono. Então o que é que acontece? Muitas vezes não consegue controlar um colesterol, um diabetes, uma hipertensão. Então é fundamental que emocionalmente você esteja bem, né? Se você não consegue fazer isso, encontrar caminhos, procure um bom profissional para que lhe oriente e não comece a tomar medicamento que o vizinho toma, né? Que o fulano indicou. Tradicional chazinho. Ou às vezes vai partir para um remédio, começa a usar uma receita azul, né, tarja preta, um sedativo, porque pegou emprestado, porque pegou do parente, e daqui a pouco já está dependendo de um medicamento que não é adequado, que vai favorecer a perda de cognição, aumento de risco de Alzheimer, depressão, queda, diminuição da adesão à atividade física. Então nós temos efeitos colaterais de medicamentos. Certo. Então tem que ter cuidado com medicamentos, né? Temos que cuidar disso. A questão da atividade física, que é importante, fortalecer quadríceps, que é os músculos da coxa, né? É o que vai prevenir que você, depois dos 80 anos, não venha a ficar caindo. Idoso pode fazer atividade física? Deve. E aí fortalecer principalmente, como eu estou dizendo, você tem que fazer uma atividade física regular, cautelosa para que não haja lesão, né? E fortalecimento de quadríceps, musculatura da coxa para manter uma boa marcha, evitar no futuro estar caindo. Fortalecimento da musculatura paravertebral para prevenir dores lombares, né, dores nas costas. Então fazer um bom trabalho de fortalecimento e alongamento com muito cuidado, com cautela, sem exageros, não tem pressa, não precisa estar aumentando carga, correndo. Isso vale a gente falar para todas as pessoas que têm se inserido, muito idosos, muitas pessoas acima de 60, 70 anos nas academias, e às vezes fica aquela ansiedade de querer ganhar massa e ter um rendimento rápido. Não precisa pressa. Não precisa disso, né? Não precisa correr tanto para que haja a prevenção de lesões, né? Então você tem que ter cuidado. A ingestão de água, de líquido, que é importante, nós precisamos, principalmente nesse verão, para diminuir muita água, né? Muita água, muito líquido, para que a gente deixe o nosso sangue mais fino. O sangue é como a sopa, a gente já falou aqui, para que você tenha uma hidratação. Depois de 60 anos, muitas vezes, as pessoas perdem a percepção da sede e não sentem sede. Então é importante estar ingerindo muita água, né? Você precisa ter uma alimentação saudável, evitar as frituras, que depois do cigarro é a maior fonte de radicais livres. Depois do cigarro, as frituras são as maiores fontes de radicais livres que podem acelerar o processo de envelhecimento e favorecer o surgimento de doenças degenerativas. Que coisa, hein? A gente tem que ter... Fritura em geral, né? Fritura em geral. Um ovozinho só não faz mal não, né? Faz. E com qualquer óleo. Se tiver um óleo divino lá do céu, viu? Esse óleo pode fazer mal, né? Então, porque a fritura... Como viver sem o ovo nosso de cada dia, né? Mas o ovo cozido. O ovo cozido pode. Vai usar o ovo cozido. Fritura é uma lástima, né? Fritura acelera o envelhecimento. Os açúcares, os doces, né? Evitar muito excesso de carboidratos. A pessoa vai ficando idosa, vai diminuindo
ao metabolismo, vai queimando menos calorias, e isso favorece acúmulo calórico correspondente ao aumento de peso. Por que é uma boa pergunta essa, eu vou fazer já boa pergunta. Aliás, tem um rapaz aqui que perguntou isso aqui também. Deixa eu perguntar aqui o senhor, o Lohan falou sobre a questão da panela, mas a pergunta que o Cláudio fez aqui, o xará seu, é com relação ao pai dele. Ele disse que o pai dele reclama muito, que dorme muito pouco. O idoso, geralmente, é natural dormir menos? Muito bem colocado. Ele deve Obrigado ter falado ao Cláudio. isso. Obrigado ao Cláudio. Muito bem colocado e oportuno para a questão de proteção do idoso. Nós nascemos, o ser humano, dormindo várias horas por dia. O ser humano, o bebezinho, às vezes ele dorme 18 horas por dia. À medida que vamos envelhecendo, nós vamos tendo fisiologicamente uma menor necessidade de sono. Preste atenção, você idoso. Para não confundir que não precisa dormir, viu? Isso, então preste atenção. Se o problema, eu vou devolver a resposta para... Vou fazer outra pergunta para responder a Cláudio. De Cláudio para Cláudio. Então, o que acontece? Então, quando você chega, às vezes, a 60, 70 anos, você tem uma necessidade, às vezes, fisiológica de somente 5 horas de sono. O organismo só precisa disso. Aí, aquele idoso, muitas vezes dorme, às vezes, 1 hora à tarde, muitas vezes vai deitar para dormir, tem um costume de deitar 9 horas da noite, 8 horas, e ele deita ou 9 ou 8, e aí acorda, desperta 1 hora, Aí 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, e diz que está com insônia. Atentai, cautela, você está com insônia, esse idoso está com insônia, ou esse idoso está ocioso? Não tem o que fazer, porque ele já dormiu, às vezes, a sua necessidade fisiológica. E aí chega ao médico, está com insônia, e às vezes, se não tiver muito preparo, o pessoal começa a usar os tarjas pretas, os sedativos, que é um perigo. Deixa eu ver se eu entendi. Com o envelhecimento, a necessidade do sono, da hora de sono é reduzida. Diminuída. Muitos idosos que tiram um cochilo de tarde e vão dormir, porque geralmente quando se fica idoso, se procura dormir mais cedo. Então o cara dorme 6 horas, 7 horas, 7 e meia, aí 1 hora da manhã acorda 2 horas. Isso não é insônia. Não, ele não está, ele está ocioso. Se ele estivesse numa zona rural e tivesse atividades para fazer no outro dia, que 5 da manhã ele já estivesse tendo que ser sua atividade diária, provavelmente 2 da manhã, 3 da manhã, ele estaria preparando as ferramentas, já estaria preparando sua alimentação, já estaria preparando ração para os animais, mesmo com ainda a ausência da luz do sol, para que quando o dia clareasse, iniciasse suas atividades. Como existe hoje, muitos que fazem assim. 3 da manhã você já tem idosos nas zonas rurais ocupados. Sim. Infelizmente, nós temos um processo de urbanização muito grande parte dos idosos vivendo no meio urbano, em que 2, 3 da manhã não tem alternativa de atividade. Perfeito. Então, esse é um ponto. Então, você tem que reeducar essa questão, orientar o idoso muitas vezes, mudar o horário de iniciar o sono, começar a postergar. Hoje você tem as atividades. Aí entra a questão do mundo moderno, e a gente tem que saber ter a criatividade, como adequar, começar a tentar modificar o horário de início desse idoso de sono, que às vezes é difícil, ou então, quando ele acorda, lhe oferecer alguma alternativa de atividade. Tem idosos que acordam e vão assistir programas religiosos 2 da manhã e não reclamam disso. Ao jardim, Tem idosos que ligam a televisão. Hoje médio tarja preta, ele não colocou o nome da droga. Foi muito bom. Então, muito boa pergunta de Moisés. Tem que ser um trabalho meticuloso, com cautela. Muitas vezes as pessoas iniciam o uso do tarja preta porque e aí a gente volta ao sono. Às vezes tem dificuldade de iniciar o sono. A gente falou do problema do despertar, do acordar. Isso. A questão do sono é algo bem complexo. Às vezes a pessoa tem dificuldade, o idoso, de iniciar até o sono. Quando tem dificuldade de iniciar o sono, às vezes o problema é uma dor, às vezes o problema é a dor na alma, é preocupação com filhos, preocupações familiares, ansiedade endógena genética. O ansioso envelhece também, e essa ansiedade às vezes aumenta. Se bem que todo aumento de ansiedade, uma dica importante, essa você não vai encontrar no YouTube. Sim. Todo aumento de ansiedade, que surge tardiamente na vida de um adulto, ele ficou mais ansioso, ou ele ficou ansioso, não tinha essa ansiedade, surgiu essa ansiedade, na grande maioria das vezes está relacionada essa alteração do nível de ansiedade à alteração de humor. Às vezes uma depressão leve, uma alteração de humor leve. E aí você usa o tarja preta, esse humor vai piorar, porque o tarja preta não é antidepressivo. Tá vendo? Grande informação, grande parte da população, Carlos Ferreira, acha que o medicamento tarja preta, o sedativo, é antidepressivo. Não é. Não é. Ele causa depressão. Ele é usado e pode ser usado num processo depressivo
como medicamento para sintomas de agudização da ansiedade. Quando a pessoa está como um dos sintomas de aumento, como eu falei, a depressão causa ansiedade. Isso. Aí a pessoa tem um momento que está muito ansiosa, agudizou, uma ansiedade intensa. Presente. Nesse momento, nessa hora, você pode usar o sedativo, um tarja preta. Mas o uso contínuo do tarja preta, na maioria das vezes, infelizmente, constatamos, não há indicação. O uso crônico contínuo é errado, ele vai piorar o humor. Então, o correto é usar o antidepressivo. Hoje tem antidepressivos, que não é o tarja preta, aquela receita carbonada. Sim. Converse com seu médico, esclareça direito. Então, você vai ter antidepressivos que podem causar, ao melhorar a qualidade do sono. Tem uns que vão melhorar a qualidade do humor. Do humor e do sono. E do sono. Tem medicamentos que podem então, fazer. Na sua opinião, a grande maioria daqueles que estão hoje acometidos desse problema de ansiedade é exatamente em função do humor. Grande parte dos idosos, a alteração do nível de ansiedade está relacionada à alteração do humor. E remédio existe para isso? Existe remédio para isso, que não é tarja preta. E como tirar o tarja preta, respondendo ao meu amigo? Exatamente. Aí Moisés, então nós temos que identificar por que ele começou a usar o tarja preta, fazer o bom diagnóstico. Se o problema foi um aumento de ansiedade, alteração de humor, tem que tratar esse humor. Você não pode tirar bruscamente. Se esse paciente está alterando o humor, se irritando fácil, o humor, quer dizer, chora fácil ou se irrita fácil. Você tem os polos. Geralmente a mulher, ela tem a tendência a ser mais melancólica, mais sincera. Sim. O homem quer esconder a fragilidade do humor, a melancolia, fica irritado, impaciente. Então o que é que acontece? Faz às vezes uma depressão, chama uma mascarada, o homem às vezes mascara e esconde a tristeza. Sim. Então, você tem que tratar essa alteração de humor, manter às vezes o tarja preta. Melhorou isso, você pode ter outros medicamentos para ajudar a desmamar o tarja preta, paulatinamente. E é possível? E é possível, sim, na grande maioria das vezes. E aí você melhorar a qualidade de vida desse paciente, não somente a questão do sono, melhorar sua satisfação de vida, seu humor, sua espiritualidade, para que ele possa enfrentar os problemas com melhor competência espiritual e não tenha sofrimento a cada dia. Que coisa bacana. Colocaram aqui, você é demais, parabéns pela entrevista de cunho social, parabéns à Rede Xodó, Wilman Santos. Os parabéns devem ir para o Dr. Cláudio, que é muito bom nisso. Lohan, uma pergunta que você começou a fazer aí, muito interessante. Eu captei aqui só o início, mas eu acho muito interessante. O Moisés está agradecendo aqui ao senhor, viu? Ok. Eu posso fornecer, não é quebrando regras, mas as pessoas estão pedindo aqui seu endereço. Eu posso fornecer? Pode. Pronto, Rua Campos 609. 609. Rua Campos 609, Dr. Antônio Cláudio Neves, tá? O Moisés mesmo pediu aqui seu endereço, para levar o pai dele e tal. Ele é gerontólogo, geriatra, né? E, portanto, um médico que entende de todas as outras patologias. Já foi dito aqui que o geriatra, gerontólogo, ele tem que estar envolvido por dentro, vamos dizer assim, popularmente, de todas as outras patologias. Não é apenas tratar de velho. É verdade. Tá vendo como já aprendeu alguma coisa? Diga aí, Lohan. Bom dia, Carlos Ferreira. Bom dia a todos os ouvintes. É o seguinte, você falou da fritura, doutor, e aquela questão das panelas air fryer, né? Que elas são muito utilizadas, muito vendidas hoje, justamente por não usar o óleo. Né? Frita sem antiaderente, né? Não, ela é uma panela elétrica onde você coloca o alimento. Ela só com a gordura do própria carne, por exemplo, ela cozinha. Ela cozinha. E ela faz aquele condimento. E a gente quer batata frita, batata frita, ovo. Né? Ovo também. Isso é o calor, né, da serpentina, acho que é uma serpentina, né? Que é como mais ou menos funciona o forno elétrico. Aí acredito que esteja bem mais benéfico que está fritando, utilizando óleos, né? Que vão saturar, ou mesmo não saturando, vão produzir aquela reação química, da reação química de produção de radicais livres. Então são alternativas que vão surgindo, né? Que podem, aí você no mundo moderno você tem algumas coisas que podem prejudicar, outras beneficiar. Então provavelmente aí você vai ter benefício na utilização desse tipo de panela, porque vai evitar a necessidade de adicionar óleos que possam ter uma reação química de produção de radicais livres maiores. Então, melhor testar e utilizar a panela. Muito bem. Não dá tempo mais a responder, as perguntas começam a chegar no final. Nós vamos precisar readequar esse horário do Dr. Cláudio para mais cedo. 8 horas, né? 8 horas, porque as pessoas começam... Okay. Uma pergunta interessante, por exemplo, ele falou que não podemos usar fritura, não podemos usar óleo de tipo nenhum. Mas, pergunte a ele, e, como disse o Lohan agora, uma carne, por exemplo, gorda, assada no carvão, assada em panelas elétricas, essa gordura da própria carne pode ser ingerida, por exemplo,
através de uma farofa, e da própria carne que seja gordurosa. O pessoal quer gordura, doutor Cláudio. Eu sei, muito bem. Deixa eu lhe dizer o seguinte. É a nossa amiga que mandou a pergunta. Primeira coisa, gente, é na gordura animal que se acumula os hormônios que dão aos animais para ganharem peso. É na gordura animal que se acumula os pesticidas das rações dos animais. Então, cautela, atentai. Quanto mais gordura animal, mais possivelmente você está expondo o seu organismo a agentes, né, que possam trazer prejuízo. A grande maioria da carne e da proteína animal vendida em nosso país não é mais criada no quintal da vovó. É criada em grandes criações que recebem rações com enriquecimento de hormônio, que em nosso país não temos um controle de vigilância sobre isso. Enquanto nos Estados Unidos, eu li um livro de um geriatra há muitos anos atrás, ele fez uma pesquisa rodando os frigoríficos americanos e constatando a quantidade de animais condenados por excesso de hormônio, onde o pessoal pega os animais, tira uma amostra do sangue, dosa os hormônios e a vigilância condena os animais, de frango a boi. Isso não existe em nosso país. Mal nós temos frigoríficos, matadouros, quanto mais dosagem dos hormônios, gente. E aí você tem possivelmente um excesso de hormônio nessa gordura. Então, principalmente o frango hoje? Frango, boi, né? Então nós temos que ter cautela com o excesso. E a reação química, mesmo aproveitando a própria gordura do negócio, vai produzir radicais livres. Então a cautela é evitar o excesso de gordura animal. Mas o senhor não vai fugir dessa pergunta no próximo programa não, tá certo? Certo. Então, quarta-feira, combinado. 8 horas, com fé em Deus. Dr. Antônio Cláudio Neves, vida longa. Ok. Obrigado. Quem quiser ajudar a associação Comer dos Idosos, como é que faz? Rapidamente. Pode ligar para o 3211-4001. 3211-4001. Ou entrar no site www.amidobrasil.com.